Você já notou que o maior crítico da sua vida vive dentro da sua própria mente? Desde o momento em que você acorda, ele está lá, essa voz implacável que relembra todos os seus erros passados e prevê desastres futuros antes mesmo de você escovar os dentes. Ela já decidiu como será o seu dia. Essa voz não é só persistente, é exaustiva. Ela preenche os momentos de silêncio com julgamentos, medo e conversa fiada. Mas aqui está o ponto. Não precisa ser assim. E se essa voz não for você? A verdade é que fomos condicionados a pensar dessa forma e a nos julgar tão duramente. Mas ao reconhecê-la pelo que ela é, podemos começar a viver com mais clareza, paz e liberdade. Veja, a voz nunca para de falar. Do instante em que acordamos até o momento em que adormecemos, ela continua funcionando como um rádio preso entre estações. Esse falatório mental nos segue pelas tarefas do dia, comentando tudo o que fazemos, vemos e experimentamos. Essa voz conta histórias sobre quem somos, cria rótulos, julga nossas ações e constrói uma imagem de nós mesmos na qual passamos a acreditar. Ela diz: "Eu não sou bom nisso", ou "Eu sempre estrago tudo". Outras pessoas são melhores do que eu, e aceitamos esses pensamentos como verdades, sem questionar. Mas há algo interessante. Essa voz não é realmente nós. É mais como um programa rodando em segundo plano, tocando gravações antigas do nosso passado. Essas gravações vêm do que ouvimos enquanto crescíamos, de experiências que deixaram marcas em nós e de crenças que fomos adquirindo pelo caminho. Pense em quantas vezes essa voz prevê coisas ruins que nunca acontecem. Eles não vão gostar de mim. Vou falhar nisso. Algo vai dar errado. Na maioria das vezes, essas previsões não se cumprem. A voz cria preocupação e estresse por coisas que existem só em nossos pensamentos. A voz também gosta de viajar no tempo. Ela nos puxa para o passado, com arrependimentos e mágoas antigas, ou nos empurra para o futuro, com preocupações e medos, enquanto o momento presente, o único tempo em que podemos realmente fazer algo, escapa despercebido. Esse barulho mental constante consome a energia que poderíamos usar de outra forma, como se todos os aplicativos do celular ficassem abertos, drenando a bateria e deixando tudo lento. Quando estamos presos nessa corrente de pensamentos, perdemos o que está acontecendo agora. Mas podemos aprender a notar essa voz sem nos envolvermos nas histórias que ela conta. Do mesmo modo que você consegue ouvir o barulho do trânsito na rua sem prestar atenção em cada carro, pode deixar os pensamentos passarem sem se agarrar a eles. Isso não significa lutar contra a voz ou tentar silenciá-la. Isso só gera mais barulho mental. Em vez disso, podemos praticar ver os pensamentos apenas como pensamentos, não como fatos. Quando a voz diz, "Eu não consigo fazer isso", podemos perceber e dizer, "É só um pensamento interessante", em vez de acreditar cegamente. Isso cria um espaço entre nós e a voz. Ela vai continuar falando, é o que ela faz. Mas não precisamos levar tudo o que diz tão a sério. A maior parte do que ela fala é conteúdo reciclado, como um canal de TV passando reprises. Quando entendemos isso, a voz perde parte do poder que exerce sobre nós. Isso importa porque muitos de nós passamos anos tentando consertar ou melhorar quem somos com base no que essa voz nos diz. Achamos que, se pudéssemos ser diferentes, mais espertos, mais bem-sucedidos, mais bonitos, enfim, seríamos suficientes. Mas essa voz sempre vai encontrar algum defeito, não importa quanto mudemos. A grande virada acontece quando paramos de tentar consertar a voz e começamos a questionar se precisamos mesmo acreditar nela. Podemos agir de acordo com nossos valores e fazer o que é importante para nós, independentemente do que a voz diga. Isso não exige técnicas especiais ou anos de prática, apenas a disposição de notar a voz, sem seguir automaticamente o que ela manda. Pense como se fosse um passageiro no banco de trás do carro, que nunca para de dar palpites na direção. Você pode reconhecer que ele está ali, mas continuar dirigindo do seu jeito. Às vezes o conselho pode ser útil, mas você não precisa seguir cada sugestão. Essa voz não é inimiga.
Ela tenta nos ajudar à sua maneira, muitas vezes mantendo-nos seguros de perigos imaginários. Mas não precisamos deixar que ela governe nossa vida. Veja, no cristianismo essa ideia se relaciona com o discernimento, praticar separar a verdade do ruído. É reconhecer a diferença entre a voz de Deus e o falatório interminável de nossos medos e dúvidas. A Escritura fala muito sobre isso, como em 2 Coríntios 10, 5. Levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não se trata de bloquear a mente, mas de chamar os pensamentos pelo que são. Ideias passageiras, não a verdade absoluta. Pense na voz suave e delicada de 1 Reis 19, 12. A voz de Deus não estava no fogo, no terremoto ou no vento. Ela era sutil e calma, diferente do comentário barulhento e frenético da nossa mente. Quando fazemos uma pausa, notamos nossos pensamentos e paramos de reagir automaticamente. Damos a nós mesmos a chance de ouvir essa sabedoria mais silenciosa e profunda. O cristianismo mostra isso de forma realista. Não se trata de consertar cada pensamento ou de silenciar completamente o ruído, mas de largar as histórias falsas que a mente fica repetindo e nos ancorarmos em algo muito mais sólido, a verdade do amor e da graça de Deus. É aí que ocorre a verdadeira transformação. Quando você para de acreditar em cada sussurro de medo e começa a confiar numa verdade que lembra que você já é amado, já é suficiente, já é inteiro. Da próxima vez que você notar essa voz tagarelando, tente algo diferente. Em vez de discutir com ela ou tentar fazê-la calar, apenas repare que ela está presente. Veja quais histórias ela está contando sobre você e sua vida. Essas histórias ajudam você a viver da forma como gostaria? Esse simples ato de perceber começa a mudar nosso relacionamento com a voz. Passamos a vê-la apenas como uma parte da nossa experiência, não como a história toda. E nesse espaço entre nós e a voz, encontramos mais liberdade para escolher como queremos viver. A falsa ideia de si mesmo se constrói ao longo de muitos anos, começando na infância. À medida que crescemos, criamos uma casca externa para nos proteger e nos encaixar no mundo. Pense nisso como usar uma máscara ou desempenhar um papel que parece seguro e aceito. Essa parte nossa se desenvolve a partir de todas as vezes que mudamos nosso comportamento para agradar os outros, pais, professores, amigos e a sociedade. Talvez tenhamos aprendido a ser muito quietos, para evitar chamar a atenção, ou nos tornamos o palhaço da turma, para que gostassem de nós. Esses padrões permanecem, mesmo depois de não serem mais necessários. O falso eu não é ruim. Ele nos ajudou a sobreviver e a nos adaptar. Mas agora pode estar nos segurando. É a voz que diz, não sou bom o bastante, ou preciso ser perfeito. É a parte que nos empurra a comprar coisas que não precisamos, ou a agir de maneiras que não refletem quem realmente somos. Você pode identificar seu falso eu em ação, quando percebe que está se esforçando demais para impressionar os outros, ou quando sente que está apenas cumprindo um roteiro na vida. Ele aparece como a necessidade constante de checar redes sociais, de se comparar aos outros ou de buscar aprovação em tudo o que faz. O falso eu opera no piloto automático, tomando decisões baseadas em medos antigos e crenças ultrapassadas. É como ter um programa de computador rodando no pano de fundo e influenciando suas escolhas sem que você perceba. Esse programa talvez diga para você evitar riscos, manter-se num emprego sem sentido, ou sustentar relacionamentos que não são saudáveis só porque isso é familiar. Eis o que é curioso. O falso eu consome muita energia. Pense em como você se sente cansado depois de fingir ser alguém que não é em algum evento social, ou em como é desgastante se preocupar constantemente com o que os outros pensam. É o seu falso eu gastando suas reservas de energia. A boa notícia é que assim que começamos a enxergar o falso eu em ação, podemos afrouxar seu domínio. Talvez você perceba durante uma conversa que não está sendo autêntico, apenas está falando o que acha que o outro quer ouvir. Ou talvez perceba que está comprando algo caro, não porque deseja, mas porque acha que isso vai fazer os outros o respeitarem mais. Seu falso eu também se manifesta de forma sutil, nas mentirinhas que contamos para nós mesmos
ou para os outros nos papéis que representamos no trabalho ou com a família, e que não combinam com quem realmente somos, nos hábitos de evitar conversas difíceis ou de sempre querer ter razão. O falso eu é como um conjunto de personalidades emprestadas que juntamos ao longo do tempo. Às vezes, agimos como nossos pais, às vezes como nossos amigos, às vezes como personagens de filmes. Misturamos e combinamos esses traços até não conseguirmos lembrar quais partes são realmente nossas. Mas por baixo de todas essas camadas, existe o seu eu verdadeiro, o você autêntico, que não precisa provar nada para ninguém. Esse você real não se preocupa com status ou aparência, não precisa de validação ou aprovação constantes dos outros. Conhecer o seu falso eu é o primeiro passo para se libertar de seu controle. Comece observando seus pensamentos e ações ao longo do dia. Repare quando está sendo autêntico e quando está apenas atuando. Preste atenção aos momentos em que você se sente mais à vontade e aos momentos em que você se esforça para manter uma imagem. O falso eu tentará convencê-lo de que você precisa dele para sobreviver neste mundo. Ele dirá que ser autêntico é perigoso ou tolo, mas essas são apenas mais histórias que ele conta para manter o controle. À medida que você se torna mais consciente do seu falso eu, começa a perceber o quanto de sua vida diária é influenciada por ele. Desde as roupas que você veste até as palavras que escolhe, do caminho profissional que segue até os relacionamentos que mantém. Provavelmente, o falso eu teve sua parcela de influência em muitas dessas escolhas. Essa consciência não significa que você precise mudar tudo na sua vida. Em vez disso, ela dá a chance de escolher conscientemente, em vez de funcionar no automático. Você pode decidir quais partes da sua personalidade o servem bem e quais são apenas mecanismos de proteção antigos dos quais já não precisa. O processo de reconhecer e ir além do falso eu exige tempo e paciência. Você está desfazendo padrões que existem há anos ou décadas. Mas cada pequeno momento de consciência o aproxima de viver a partir do seu eu verdadeiro. E é aí que a liberdade genuína começa. A mente pode se observar. Essa verdade simples abre um novo jeito de lidar com nossos pensamentos e sentimentos. Imagine estar sentado em um quarto, olhando para tudo ao seu redor. Agora, visualize poder olhar para os próprios pensamentos da mesma maneira, como observar nuvens passando no céu. Essa parte que observa é o que chamamos de o observador. É aquele espaço silencioso interior que pode recuar um passo e notar o que está acontecendo na sua cabeça, sem se envolver. Quando você está com raiva, triste ou preocupado, o observador consegue ver esses sentimentos sem se tornar eles. Vou dar um exemplo de como isso funciona agora mesmo. Perceba os pensamentos que estão passando na sua mente neste instante. Talvez você esteja pensando no que vai fazer depois ou se perguntando se tudo isso faz sentido. O fato de você perceber esses pensamentos significa que está usando o seu observador. O observador não julga nem tenta mudar nada, apenas assiste. Isso difere da forma usual de ficarmos emaranhados em cada pensamento e emoção que surge. Quando você está chateado com algo, em vez de se perder completamente no sentimento, pode dar um passo atrás e dizer: eu noto que estou me sentindo chateado agora. Essa habilidade se torna muito útil ao lidar com o falso eu de que falamos. O falso eu é como um figurino que usamos para agradar os outros, mas o observador nos ajuda a ver quando estamos atuando dessa maneira. É como ter uma câmera que filma tanto o papel que representamos quanto o nosso eu verdadeiro por baixo dele. Talvez você se pergunte se esse observador não seria apenas outra parte da mente pregando peças. Mas, na verdade, ele é a nossa consciência mais básica, a parte que esteve ali o tempo todo, silenciosamente observando tudo o mais. É o que permite saber que você está vivo e consciente neste exato momento. Usar o observador é simples, mas requer prática. Comece em situações fáceis, como se observar escovando os dentes ou caminhando na rua. Note seus movimentos, sua respiração, seus pensamentos. Não tente mudar nada,
apenas observe. Com o tempo, você ficará melhor nisso e poderá usar esse recurso em situações mais difíceis. Quando estiver numa conversa complicada, uma parte de você pode recuar e perceber como está reagindo. Quando estiver estressado no trabalho, pode observar seus pensamentos de preocupação sem se perder neles. O observador nos dá um espaço entre o estímulo e a resposta. Em vez de reagir automaticamente quando alguém nos deixa com raiva, podemos observar a raiva surgir e, então, escolher como responder. É nesse espaço que mora a verdadeira liberdade. Essa atitude de observação também ajuda a ver através das armadilhas do falso eu. Quando começamos a fingir ser quem não somos, o observador percebe quando estamos vestindo uma máscara para nos encaixar. Ele vê. E essa consciência é o primeiro passo para viver de forma mais honesta. O observador nos mostra que não somos nossos pensamentos ou emoções, mas a consciência que é capaz de enxergá-los. Isso é enorme, pois significa que não estamos presos a nossos padrões. Podemos observá-los sem sermos controlados por eles. Pense na sua mente como uma tela de cinema. Os pensamentos, sentimentos e memórias são as imagens projetadas. O observador é como a própria tela que permanece ali inalterada, independentemente do filme, bom ou ruim, que esteja passando. Algumas pessoas temem que essa autoobservação as torne frias ou distantes. Mas acontece o oposto. Ser capaz de se ver claramente leva a conexões mais genuínas com os outros. Podemos estar presentes sem nos perder nas reações. O observador não precisa de condições especiais. Ele está disponível a qualquer momento, seja você estando sozinho em meditação ou em um local cheio de gente. É a sua consciência natural, sempre pronta para ajudá-lo a ver com mais clareza. À medida que você pratica se observar, vai notar padrões que antes não enxergava. Talvez você se pegue dando as mesmas desculpas de sempre ou note como certas situações sempre geram determinadas reações. Essa percepção é o começo de uma mudança real. O observador é seu aliado para se libertar de antigos padrões. Ele ajuda você a perceber a diferença entre quem você realmente é e quem finge ser. Essa clareza nos leva ao próximo passo: livrar-se do domínio do falso eu. Lembre-se, você não está tentando controlar ou alterar seus pensamentos, mas criando o hábito de observá-los com curiosidade amigável. Essa presença que observa é a ponte entre o falso eu e a verdadeira liberdade. Nossas mentes muitas vezes criam prisões invisíveis que limitam o que consideramos possível. Essas barreiras mentais se constroem ao longo do tempo por experiências passadas, pressões sociais e inseguranças. Mas esses muros só existem porque acreditamos neles. Pense em quando você se sentiu preso a um padrão que não o ajudava. Talvez um relacionamento desgastado, um emprego que sugava sua energia ou um hábito que o impedia de progredir. Aquela sensação de estar bloqueado vem das histórias que contamos a nós mesmos sobre o que podemos ou não fazer. A verdade é que podemos nos libertar a qualquer momento. Como um pássaro numa gaiola aberta, às vezes ficamos ali parados só porque esquecemos que temos asas. Libertar-se começa enxergando que essas limitações autoimpostas não passam de pensamentos, não de fatos. Seu cérebro pode dizer: eu não sou bom o bastante, ou as coisas são assim mesmo, mas são programas antigos rodando no automático. Você pode escrever um novo código. Você pode escolher outros pensamentos, tomar outras ações. Observe as crianças brincando. Elas não se preocupam em parecer bobas, nem limitam seus sonhos com o que os outros acham realista. Elas simplesmente seguem sua curiosidade e alegria. Essa mesma liberdade vive em você também. Libertar-se não quer dizer que tudo mudará da noite para o dia. Começa com pequenos atos de coragem. Falar quando você normalmente ficaria calado, tomar um caminho diferente para casa ou dizer sim a algo novo. Cada passo minúsculo gera impulso. É como limpar um quarto bagunçado. Você não precisa jogar tudo fora de uma vez. Basta começar por uma gaveta ou uma prateleira, tirar um objeto antigo que não se encaixa mais e abrir espaço para o novo.
O processo pode ser desconfortável. Crescer costuma ser assim, mas desconforto é diferente de perigo. Aquela sensação de frio na barriga quando você sai da zona de conforto não é um sinal de alerta, e sim a prova de que você está vivo em movimento. Sua energia flui para onde você coloca a atenção. Quando você foca nas limitações, elas ficam mais fortes. Quando você foca nas possibilidades, surgem caminhos novos. A escolha de para onde dirigir sua energia é sempre sua. Libertar-se é confiar em si mesmo o bastante para deixar para trás o que é familiar, mas não serve mais. É estar disposto a enfrentar a incerteza enquanto cria algo novo. É aceitar que talvez você não saiba exatamente para onde está indo, mas ainda assim seguir em frente. Pense em um rio. Ele não para de fluir quando encontra uma pedra. Ele acha outro caminho, às vezes por cima, às vezes por baixo, às vezes atravessa a rocha. A água nos ensina sobre persistência e flexibilidade, sobre achar novos percursos quando os antigos estão bloqueados. Você tem a mesma força adaptável dentro de si. Cada desafio que você superou prova isso. Cada vez que você aprendeu algo novo, mostrou sua capacidade de crescer e mudar. As paredes da sua zona de conforto não são uma prisão, mas rodinhas de treinamento úteis por um tempo, mas depois limitantes. Se nunca as tirar, não aprenderá a se equilibrar sozinho. Você pode escolher mantê-las ou se arriscar a tremer um pouco andando sem elas. Libertar-se não exige ferramentas especiais, nem o momento perfeito. Exige apenas a sua decisão de começar, questionar uma suposição, dar um passo ou tentar algo novo. O resto segue naturalmente, como água fluindo até o mar. Sua energia não foi feita para ficar estagnada, mas para circular. Quando você sente vontade de algo novo, é a sua sabedoria interior falando, avisando que existe mais do que aquilo que você já vivenciou. As barreiras entre onde você está e onde quer chegar podem parecer sólidas, mas como uma miragem no deserto, podem sumir quando você caminha em direção a elas. O que parece muro de longe pode ser apenas névoa da manhã, desaparecendo à medida que você avança com coragem. Você não precisa de permissão para mudar. Não é preciso esperar sentir-se pronto, nem ter tudo planejado. Libertar-se começa quando você se dá permissão para querer algo diferente, para ser algo diferente. A energia que antes sustentava velhos padrões pode ser redirecionada para alimentar seu crescimento. Ela pode iluminar novos caminhos em vez de manter muros antigos. Seu próximo capítulo espera para ser escrito, sua próxima expressão espera para ser dita. Sua próxima aventura espera para começar. A porta sempre esteve aberta. As correntes sempre puderam ser quebradas. E a hora sempre foi agora. A escuridão se estende infinitamente em todas as direções. Este é o vazio, um espaço entre espaços onde a energia flui livremente, sem forma ou estrutura. Aqui não há fronteiras físicas, não há cima ou baixo, não há luz ou sombra. Existe apenas o potencial puro, aguardando ser moldado. No vazio, a energia se move de um jeito diferente do nosso mundo normal. Pense em estar debaixo d'água, mas sem a água. Seus movimentos criam ondas que se espalham muito além do que você pode ver. Cada pensamento, cada pequena mudança de foco, envia vibrações através desse espaço vazio. Você pode sentir medo no começo. Quase todo mundo sente. O vazio pode parecer grande e vazio demais, mas é essa falta de forma que o torna tão especial. Aqui você não precisa lutar contra nada, não precisa de esforço ou combate. A energia simplesmente responde à sua presença. Comece sentindo-se como energia pura. Seu corpo não é sólido aqui. É como um conjunto de pontos luminosos, todos conectados, todos fluindo. Note como você pode esticar essas conexões, aproximá-las, torná-las mais brilhantes ou mais suaves, apenas com o pensamento. O vazio nos ensina que controle não é força, mas clareza de intenção. Quando você quer mover energia, aqui não a empurra. Você a convida, cria um espaço para ela fluir, como fazer um sulco na areia e ver a água preenchê-lo naturalmente.
Este lugar mostra o que é realmente a energia, não algo que possuímos ou comandamos, mas algo de que fazemos parte, que corre através de nós ao nosso redor, entre nós. No vazio, você pode sentir como toda a energia está conectada. A sua não é separada da energia ao redor. É tudo um único fluxo imenso. Tente estender sua consciência. Sinta até onde ela pode ir. Não há muros aqui, nem limites. Sua energia pode se expandir tanto quanto você permitir. Mas note que ela permanece ligada a você, como uma teia de aranha que se estende sem romper. O vazio pode parecer vazio, mas está cheio de possibilidades. Cada pensamento cria padrões ali. Cada sentimento envia ondas pelo nada. Observe como suas emoções fazem formas na escuridão. O medo cria padrões pontiagudos e irregulares. A paz cria contornos suaves e fluidos. É aqui que você aprende a confiar em si mesmo. No vazio não há nada em que se segurar, exceto o seu próprio centro, sem guias a não ser o que parece certo a você. Isso pode ser assustador no começo, mas é assim que nos fortalecemos e descobrimos do que realmente somos capazes. Deixe-se flutuar aqui por um tempo. Não tente fazer nada, apenas seja. Sinta como a energia se move através de você naturalmente. Observe como ela responde até aos menores pensamentos. Este é o trabalho energético em sua forma mais pura, sem distrações ou complicações. O vazio nos ensina que vazio não é nada, mas o espaço onde qualquer coisa pode acontecer. É como uma tela em branco esperando seu pincel, ou um quarto silencioso, esperando ser preenchido de música. O que você cria aqui depende apenas da sua imaginação e do seu foco. À medida que passa um tempo aqui, você começa a se sentir mais confortável com a incerteza. Aprende que não saber o que vem depois pode ser emocionante, não aterrorizante. O vazio mostra que a mudança é natural, que o fluxo é melhor do que o controle. Esse lugar existe dentro de você também. Sempre que a vida fica muito barulhenta ou agitada, você pode encontrar esse espaço calmo dentro de si. Um lugar onde tudo desacelera e você enxerga as coisas com clareza. O vazio não é apenas um lugar para visitar. É parte de quem você é. Leve o que aprender aqui com você. Lembre-se de como é se mover sem resistência, mudar sem luta. Lembre-se de que por trás de tudo o que parece sólido na vida, há esse espaço de potencial puro. É daqui que tudo começa. É onde a mudança se torna possível. O vazio não está vazio. Ele está cheio de tudo o que poderia ser e você faz parte desse potencial. Sua energia, seus pensamentos, sua presença criam padrões na escuridão. E esses padrões se espalham, tocando outros padrões, criando novas possibilidades. Fique aqui o tempo que precisar. Deixe o silêncio preenchê-lo. Deixe o vazio ensinar. Você. No vazio você não está aprendendo algo novo, mas lembrando o que já sabe, que a energia flui para onde vai a atenção. Este é o espaço entre uma respiração e outra, a pausa entre os pensamentos. É onde você aprende que o controle vem de estar quieto, de ouvir, em vez de forçar. O vazio mostra que as transformações mais poderosas começam no silêncio, no espaço vazio em que tudo é possível. O coração guarda segredos muito mais profundos do que costumamos imaginar. Pense no seu coração como mais do que uma bomba que move o sangue pelo corpo. Ele é um centro de inteligência que pode orientar você nos altos e baixos da vida. Seu coração bate cerca de 100.000 vezes por dia, enviando sinais ao cérebro e ao corpo que afetam como você pensa, sente e age. Esses sinais são mais fortes do que os que o cérebro envia ao coração. Quando você está estressado, com raiva ou medo, seu ritmo cardíaco fica irregular e caótico. Mas quando sente amor, cuidado ou gratidão, seu coração gera padrões suaves e equilibrados. Vou compartilhar uma forma simples de acessar a sabedoria do seu coração. Coloque a mão sobre o peito bem em cima do coração e respire devagar e profundamente. A cada respiração, imagine o ar entrando e saindo através da região do coração. Enquanto faz isso, lembre-se de alguém ou algo que você ama. Pode ser um animal de estimação, um amigo ou um lugar lindo na natureza. Note como seu corpo
Se sente enquanto mantém essa sensação de amor. Talvez seus músculos relaxem, sua respiração fique mais lenta ou sua mente clareie um pouco. Esse é o estado natural de equilíbrio do seu coração. Você pode usar essa conexão com o coração a qualquer hora e em qualquer lugar. Preso no trânsito? Conecte-se ao seu coração. Em conflito com alguém? Deixe seu coração orientar você. Com dificuldade para dormir? Seu coração sabe como ajudá-lo a relaxar. O coração capta informações do ambiente antes mesmo de o cérebro perceber. Já teve um pressentimento sobre algo? Muitas vezes, é o coração sentindo o que acontece ao seu redor e enviando sinais ao cérebro e ao corpo. Seu coração afeta também quem está à sua volta. Pesquisas mostram que ele cria um campo de energia que se estende por vários metros a partir do corpo, carregando informações sobre seu estado emocional. Quando você se sente calmo e amoroso, as pessoas ao redor podem perceber, mesmo que não saibam explicar porquê. Pense em quando você encontra alguém muito irritado. Dá para sentir a tensão mesmo que ele não diga nada. Ou quando está perto de alguém tranquilo e carinhoso. Apenas a presença dessa pessoa pode fazer você se sentir melhor. Esse é o campo do coração em ação. Você pode aprender a usar a sabedoria do seu coração para tomar decisões melhores. Antes de decidir algo importante, experimente checar com seu coração. Faça algumas respirações profundas, concentre-se na área cardíaca e pergunte-se o que parece certo. Muitas vezes, o coração responde de forma clara, através de sensações e sentimentos, em vez de usar palavras como a mente. O coração ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Quando falamos e agimos a partir dele, as pessoas confiam mais em nós. Elas percebem nosso cuidado genuíno e nossas boas intenções, criando conexões mais profundas e interações mais significativas. O coração também auxilia na cura de experiências difíceis. Quando você está magoado ou chateado, conectar-se, a energia natural de amor do coração ajuda a se recuperar. É como ter um sistema de conforto embutido, sempre disponível. Talvez você se pergunte por que muitas vezes ignoramos a sabedoria do coração. Vivemos em uma sociedade que valoriza o pensar em vez do sentir, a lógica em vez da intuição. Mas muitas vezes, as pessoas mais bem-sucedidas sabem equilibrar as duas coisas. Usam a mente para planejar e analisar e o coração para guiar escolhas e se conectar aos outros. Comece aos poucos. Reserve alguns minutos por dia para treinar a respiração focada no coração. Perceba como diferentes emoções afetam seu ritmo cardíaco. Fique atento aos sinais do coração em situações cotidianas. Você começará a notar padrões e a entender melhor a linguagem dele. Seu coração está sempre enviando mensagens. Ele sabe o que você precisa para ter mais saúde, clareza nas decisões e relacionamentos mais fortes. Quanto mais você ouve e confia nessa sabedoria, mais ele vai conduzi-lo ao que é melhor para você e para os que estão à sua volta. Não se trata de ignorar sua mente ou dispensar a lógica. É sobre unir coração e mente, deixando-os funcionar como parceiros e não como concorrentes. Juntos, eles fornecem uma sabedoria mais profunda do que cada um isoladamente. Seu coração está pronto para compartilhar essa sabedoria. Tudo o que você precisa fazer é ouvir. A vida nos dá inúmeros motivos para sentir gratidão. A cada manhã, surgem novas chances de perceber coisas boas, desde o calor do sol até o sorriso de um amigo. Esses momentos pequenos vão se acumulando e criam uma visão mais positiva, mudando a forma como enxergamos tudo ao nosso redor. Praticar gratidão não é ignorar problemas ou fingir que tudo está perfeito. Em vez disso, ajuda a ver as partes boas da vida, mesmo nos momentos difíceis. Pense num dia ruim no trabalho. Talvez você ainda consiga valorizar o colega que trouxe café para você, ou a volta tranquila para casa. Quando praticamos a gratidão, nosso cérebro de fato muda. Pesquisas mostram que pessoas que escrevem regularmente pelo que são gratas sentem-se mais felizes, dormem melhor, ficam menos doentes e lidam melhor com o estresse. É como fortalecer um músculo.
quanto mais você pratica enxergar coisas boas, melhor fica nisso. A compaixão anda de mãos dadas com a gratidão. À medida que percebemos o que há de bom em nossa vida, também nos tornamos mais conscientes dos outros e do que eles passam. Passamos a ver como estamos conectados. Aquele motorista que o fechou no trânsito pode estar correndo para ajudar um familiar doente. O caixa que está de cara fechada pode estar enfrentando problemas pessoais. Pequenos atos de gentileza criam ondas de impacto. Segurar a porta para alguém, fazer um elogio sincero ou simplesmente ouvir sem julgar. Essas pequenas ações importam, mostram às pessoas que elas têm valor e espalham energia positiva em nossa comunidade. Você pode começar a cultivar gratidão hoje. Antes de dormir, pense em 3 coisas boas que aconteceram. Não precisam ser grandes acontecimentos. Pode ser que você tenha gostado do almoço, concluído uma tarefa ou batido um papo agradável com alguém. Se possível, anote. Com o tempo, você vai notar mais e mais momentos positivos durante o dia. Praticar compaixão começa sendo gentil consigo mesmo. Com frequência, nos julgamos de forma dura por erros ou imperfeições. Mas tratar-se com compreensão faz com que seja mais fácil estender essa mesma gentileza aos outros. Se você errar, fale consigo como falaria com um bom amigo, com paciência e apoio. Tanto a gratidão quanto a compaixão nos ajudam a usar a energia de forma melhor. Quando somos gratos, desperdiçamos menos energia, reclamando ou alimentando pensamentos negativos. Quando somos compassivos, largamos o peso do julgamento e da crítica. Isso nos deixa com mais energia para o que realmente importa. Essas práticas também fortalecem nossas conexões com os outros. Pessoas gratas tendem a ter relacionamentos mais saudáveis porque reconhecem e valorizam o que os outros fazem. Pessoas compassivas criam ambientes onde os outros se sentem compreendidos e aceitos. Juntas, essas qualidades constroem comunidades mais fortes. Você pode se perguntar como continuar praticando quando a vida fica difícil. Comece pequeno, diga obrigado com mais frequência, mas com sinceridade. Perceba o sabor da comida, o conforto da sua cama ou o canto dos pássaros. Procure oportunidades de ajudar os outros de forma simples. Algumas pessoas mantêm um diário de gratidão ou ativam alarmes no celular para pausar e notar coisas boas. Outras preferem falar em voz alta o que apreciam junto da família e dos amigos. Descubra o que funciona para você e transforme em parte do seu dia a dia. Ser grato e compassivo não significa que você nunca terá emoções negativas. É normal e saudável sentir tristeza, raiva ou frustração de vez em quando. Essas práticas ajudam a manter equilíbrio e perspectiva nos momentos difíceis. Pense em gratidão e compaixão como ferramentas para enxergar a vida mais claramente. Elas não mudam o que acontece, mas mudam a forma como você experimenta o que acontece. Ajudam você a focar no que é bom e a se manter aberto para ajudar outras pessoas. O melhor é que qualquer pessoa pode desenvolver essas qualidades. Você não precisa de treinamento especial nem equipamento, apenas da disposição de prestar atenção e abrir o coração. A cada dia surgem novas oportunidades de praticar e cada esforço, mesmo que pequeno, conta. Conforme você aprofunda a prática de gratidão e compaixão, provavelmente vai notar mudanças na forma como se sente e em como os outros reagem a você. Pode se pegar sorrindo mais, se preocupando menos e se sentindo mais conectado às pessoas ao redor. Essas mudanças acontecem naturalmente, à medida que você se treina para notar as coisas boas e responder com gentileza. Lembre-se de que esse é um processo gradual. Alguns dias serão mais fáceis do que outros, e tudo bem. O importante é voltar a essas práticas repetidamente, permitindo que elas, aos poucos, transformem a maneira como você vê a si mesmo e o mundo ao redor. As mudanças que fazemos em nossas vidas não precisam ser grandes ou dramáticas. Pequenos passos geram resultados duradouros. Vamos falar sobre como trazer essas mudanças positivas para o dia a dia. Comece pela sua manhã. Escolha um novo hábito.
Talvez inspirar 3 vezes antes de sair da cama, ou beber um copo d'água enquanto olha pela janela. Faça isso todos os dias, até virar algo tão natural quanto escovar os dentes. Seu corpo envia sinais o tempo todo. Repare quando você se sentir tenso ou cansado, esses momentos são perfeitos para dar uma pausa e se recompor. 1 minuto de alongamento ou de respiração pode fazer diferença. Também preste atenção ao que você come. Certas refeições dão energia estável, enquanto outras podem provocar uma queda de disposição mais tarde. Ajuste conforme o que funciona para você. Movimentar-se não precisa ser exercício intenso. Caminhe enquanto fala ao telefone. Suba escadas ou dance enquanto cozinha. Tudo conta. Procure incluir movimentos na sua rotina de um jeito natural. O ambiente ao seu redor afeta o seu estado mental. Manter superfícies livres de bagunça e espaços organizados ajuda a criar clareza mental. Comece com uma gaveta ou um canto. Melhorar pequenos pontos do ambiente se acumula com o tempo. O sono é sua base. Crie um ritual simples para dormir melhor. Talvez guardar o celular 30 minutos antes de deitar ou ler algumas páginas de um livro. Um sono de qualidade melhora os dias que virão. Relacionamentos precisam de cuidado também. Mande uma mensagem rápida para alguém de quem você gosta ou faça um elogio sincero. Essas conexões breves fazem você e os outros se sentirem bem. Cuidar das finanças fica mais fácil quando você acompanha diariamente. Separe 5 minutos para verificar seus gastos. Esse hábito simples ajuda você a fazer escolhas melhores sem estresse. Pausas no trabalho são essenciais. Programe um alarme para levantar a cada hora. Olhe para algo distante, dando descanso aos olhos. Essas pausas rápidas mantêm a produtividade. A natureza nos conecta a algo maior. Observe passarinhos na janela, sinta o sol no rosto, toque uma árvore. Momentos breves na natureza renovam a mente. O estresse é parte da vida, mas você escolhe como reagir. Quando algo incomodar, respire fundo e se pergunte se isso ainda terá importância daqui a uma semana, um mês ou um ano. Essa perspectiva ajuda a manter a calma. Seus pensamentos criam sua experiência. Perceba o discurso negativo, interno e mude aos poucos. Em vez de eu tenho que, tente eu posso. Pequenas mudanças nas palavras alteram como você se sente. Aprender mantém a vida interessante. Leia um artigo sobre algo novo. Escute um estilo musical diferente. Tente uma receita inédita. Pequenas doses de novidade mantêm o cérebro ativo. Sua vida digital precisa de limites. Defina horários específicos para checar mensagens e desligue notificações durante momentos de foco. Essas barreiras protegem sua tranquilidade. O fim do dia também pode ter um ritual. Acenda uma vela, escreva 3 coisas boas que aconteceram. Crie um encerramento sereno para a noite. Tempo para si não é egoísmo, é necessidade. Reserve 15 minutos para algo que lhe agrade. Faça disso prioridade, como comer ou dormir. Objetivos funcionam melhor em passos pequenos. Divida sonhos grandes em ações mínimas. Uma página de escrita. 1 minuto de prática, uma pequena tarefa. Esses passos se acumulam. Errar é humano. Quando algo der errado, seja gentil consigo mesmo. Aprenda o que puder e siga adiante. Progresso não é perfeição. A mudança é gradual. Note pequenas vitórias, comemore melhorias mínimas. Cada escolha positiva se constrói sobre a anterior. Sua vida se transforma através dessas escolhas diárias. Cada instante traz a oportunidade de mudar um hábito, de escolher de forma diferente. Mudanças simples, repetidas ao longo do tempo, geram transformações duradouras. Esta é a sua vida acontecendo agora. Você não precisa esperar pelo momento certo ou pelas circunstâncias perfeitas. Comece onde está, com o que tem. Passos pequenos, porém consistentes, levam você aonde quer chegar. O caminho para a liberdade começa ao aceitar onde você está neste momento. Seus hábitos, padrões e níveis de energia atuais são o ponto de partida, e isso está tudo bem. Muitos de nós passamos anos nos sentindo presos em rotinas de baixa energia, sono ruim e hábitos pouco saudáveis. Mas hoje pode ser um novo começo.
Pense no que liberdade significa para você. Talvez seja ter energia para brincar com seus filhos depois do trabalho, ou se sentir forte o bastante para fazer aquela trilha que sempre adiou. Talvez seja apenas passar o dia sem se sentir esgotado na hora do almoço. Eu mesmo passei anos lutando contra a fadiga, me convencendo de que era normal viver cansado. Tomava café demais, comia o que fosse mais prático e achava que estar exausto era parte da vida adulta. Mas isso não era liberdade. Era uma prisão que eu mesmo havia criado. As mudanças de que falamos não são restrições, mas chaves para liberar sua energia natural. Ir para a cama mais cedo não é cortar sua noite, mas ganhar horas mais produtivas pela manhã. Escolher alimentos nutritivos não é abrir mão do prazer, mas dar ao seu corpo o combustível de que ele precisa. Vamos ser sinceros. Não é sobre seguir um plano perfeito ou nunca mais comer bolo ou dormir tarde. Liberdade de verdade é fazer escolhas conscientes, não ser controlado por hábitos ou desejos automáticos. É ter energia para dizer sim às coisas que importam. Comece pequeno. Escolha uma área onde você deseja mais liberdade. Se a canseira da tarde o limita, experimente comer mais proteínas no almoço e dar uma breve caminhada depois. Se o estresse noturno rouba seu sono, crie um ritual simples para desacelerar. Cada escolha positiva gera impulso. Seu corpo quer ter energia, quer se mexer, ser forte, dormir bem e despertar renovado. Você não está lutando contra a sua natureza, mas alinhando-se a ela. Cada célula do seu corpo foi projetada para a vitalidade. Você só está removendo os obstáculos. O melhor é que energia gera mais energia. À medida que você faz essas mudanças, começará a sentir vontade de se movimentar, de comer melhor e de dormir direito. O que começou como um esforço consciente se torna seu jeito natural de viver. Vejo essa transformação nas pessoas, o tempo todo. Elas começam bebendo mais água ou caminhando pela manhã e logo passam a dormir melhor. Esse sono melhor dá energia para cozinhar comidas saudáveis, o que as faz sentir mais fortes para se exercitar, o que melhora ainda mais o sono. E assim o ciclo positivo continua. Imagine como pode ser sua vida daqui a 3 meses. Pense em acordar sentindo-se descansado, tendo energia constante o dia todo. Escolhendo atividades porque você quer, não porque está cansado demais para fazer qualquer outra coisa. Não se trata de força de vontade ou disciplina, mas de cooperar com o seu corpo. Quando você lhe dá o que ele precisa, ele retribui com mais energia e vitalidade. Isso é liberdade de verdade. Você pode enfrentar contratempos, todos enfrentam. Vão existir dias em que vai dormir tarde demais, ou pular um exercício, ou comer o que não faz bem. Isso não é fracasso, é ser humano. Liberdade inclui poder ser imperfeito, aprender e recomeçar no dia seguinte. As mudanças de que falamos não são restrições para prender você. Elas visam ampliar suas possibilidades. Quando você tem energia abundante, tem mais escolhas. Pode dizer sim a oportunidades, perseguir metas que antes pareciam distantes, estar plenamente presente na própria vida. A sua energia é o recurso mais valioso que você tem. Ela afeta tudo: seu trabalho, seus relacionamentos, sua felicidade e sua habilidade de buscar o que realmente importa. Ao assumir o controle de sua energia, você assume o controle de sua vida. Comece hoje, não com grandes transformações ou regras estritas, mas com um passo pequeno rumo à liberdade. Beba um copo de água a mais, faça uma caminhada de 5 minutos, vá para a cama 15 minutos mais cedo. Escolha algo que seja viável para você. Lembre-se de que a liberdade não é um destino, mas uma prática. A cada dia surgem novas oportunidades de escolher a vitalidade em vez da exaustão, de optar pela liberdade em vez da limitação. Você tem tudo o que precisa para começar agora. O caminho para a liberdade energética está à sua frente. Seu corpo está pronto, sua mente está pronta. Falta apenas dar o primeiro passo. Faça uma escolha positiva hoje e deixe que ela leve você à vida vibrante e cheia de energia que você merece.